Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou falar sobre uma das disciplinas que eu tive no meu curso de nutrição, mais precisamente no meu quinto semestre, a disciplina ou matéria chamada Fisiopatologia, Dietoterapia, Doenças Crônico-Degenerativas. Vou falar sobre a minha experiência com a disciplina, alguns detalhes, enfim, que vão interessar a você que está aqui de repente. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para início de conversa. Inscreva-se no canal, aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se. Faça parte. Do lado do botão inscrever-se tem um sininho, ativa o sininho e seleciona a opção todas, porque daí, toda vez que eu postar um vídeo novo ou aparecer ao vivo, você recebe uma notificação e vai ficar mais fácil de você acompanhar as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Esse conteúdo aqui faz parte da playlist Profissão Nutricionista, que eu deixo o link aqui embaixo na descrição, porque daí, assim que você acabar de ver aqui esse vídeo de agora, você vai lá na playlist e confere outros tantos vídeos que eu já fiz sobre outras disciplinas. Então, é isso. Estou aqui com o caderno da época, tá? Eu tenho aqui guardado. E eu peguei e abri para poder relembrar algumas coisas para relatar para vocês, mas já adianto, né? Eu já dei uma olhada aqui em algumas coisas. E eu já adianto que foi uma matéria que eu tive realmente uma performance, um desempenho o melhor possível em termos de notas. E foi uma matéria que falava sobre, pensa, olha só o nome, né? Fisiopatologia, que é o quê? São as alterações que acontecem no organismo diante de uma patologia, ou seja, de uma doença. Então é você estudar o que acontece no corpo quando tem alguma doença instalada. Por exemplo, tá? A gente viu aqui principalmente sobre obesidade, dislipidemias, né? Ou seja, doenças relacionadas a questões cardiovasculares. Teve também o diabetes, que são as principais alterações, tá? Então quando você pensa em consultório, quais são as principais alterações metabólicas, doenças que você vai encontrar? Essas: obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol alto. Então, essas principais são coisas que você realmente não pode sair de uma universidade de nutrição sem ver, né? Então, essa disciplina focou nisso. Voltando ao nome da disciplina, Fisiopatologia, Dietoterapia, ou seja, sei lá, hoje vamos falar, né, sobre obesidade. A professora falava lá na aula, beleza. Ela falava então sobre obesidade em relação à fisiopatologia da obesidade e também a dietoterapia. O que é recomendado em termos nutricionais de tratamento para aquela condição. Então, na obesidade, como é que é a dietoterapia? Na dislipidemia, quais são as condutas nutricionais a serem adotadas? No diabetes e por aí vai. Isso é o que vai te dar base para você, quando profissional, se for atuar, por exemplo, em consultório, você ter base para quando você receber um paciente, né, desses, você saber como é que eu vou atender esse paciente, como é que eu vou tratar. É aí, é a construção. E eu achava essa disciplina fascinante justamente por conta disso. Porque como desde sempre eu sempre soube que eu iria querer atuar nessa área clínica, né? Então essa disciplina, ela era específica, tanto de nutrição quanto da minha área da nutrição que eu já iria querer seguir. Então foi uma disciplina para mim fascinante, maravilhosa, incrível, porque era tudo a ver comigo. E só para fechar o raciocínio do nome da disciplina, né? Fisiopatologia, dietoterapia de doenças crônico-degenerativas. Ou seja, iria ser abordado ali sobre não qualquer doença, mas sim doenças que fossem crônicas. A obesidade é uma doença crônica, né? Diabetes é uma doença crônica. Então, doenças crônicas degenerativas, que se você realmente adquire, principalmente se você não cuida, elas vão só fazer o quê? Degenerar você. Fazer com que o seu corpo fique cada vez mais frágil, fraco, doente, levando você a um processo de declínio de saúde e, enfim, fazer com que você tenha, né, um aspecto de saúde pior. Então, são doenças que precisam de cuidados para tratar, né, obviamente, mas também porque se você não cuidar, elas só vão piorando o seu estado de saúde com o passar do tempo. Elas, por exemplo, fazem com que você, uma vez, por exemplo, com obesidade, você adquire obesidade. Se você não cuida, você, além da obesidade, você agora tem hipertensão. Se você não cuida, além da obesidade, além da hipertensão, você de repente adquire também diabetes. Então são doenças que elas vão piorando. E aí, eu abrindo aqui o caderno, eu vejo que teve, né, relembrando aqui, uma apresentaçãozinha simples, né? Tipo assim, uma apresentação valendo um ponto só, com peso 2, de 10 minutos, onde a gente tinha que falar, no caso do meu grupo, sobre comorbidades
mais presentes na obesidade. E aí eu lembrei, né, do trabalho. Era tão pouco tempo que realmente eu acho que foi feito tipo assim, a capa do slide, né, a apresentação do tema. E acho que só mais um slide com os tópicos, porque a gente não tinha muito tempo. Então eu acho que foram 2 slides só. Enfim, 2 ou 3. Acho que foram 3, porque no final tinha as referências. Enfim, uma apresentação de slides bem curta, só com tópicos. Porque aí a gente foi falando, né? Tipo assim, obesidade, as comorbidades são essa. Lembra que eu falei da SAOS, que é a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Vejam só, gente, como são bons e ricos esses momentos. Porque de um trabalho eu aprendi algo, uma sigla, SAOS, SAOS, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, me lembrei aqui agora. E já fazem tipo 7 anos que eu tive essa apresentação e eu nunca mais esqueci. Então são momentos que pra mim eram muito ricos, né? Eu estudava bastante para apresentar, então tem gente que acha que apresentar é um saco, pode até ser, mas pra quem acha que é um saco, mas eu digo assim, pra mim era um desafio, sabe? Eu queria apresentar o melhor, então para que eu apresentasse o melhor, eu estudava bastante. E nessa de estudar bastante, muita coisa que eu estudei nessas apresentações todas que eu tive, muitas eu lembro até hoje. E isso gera aprendizado. E isso é uma forma bacana da gente entender que quando você entra numa universidade, não é só por meio de provinha que você aprende. As apresentações também, pelo menos ao meu ver, eram fundamentais para mim, pelo menos, porque acabavam fixando coisas até mais do que coisas que eu estudei para provas escritas, entendeu? Então, enfim, só uma observaçãozinha aí. E aí, como eu adoro essa questão de entender o funcionamento do corpo, por exemplo, a fisiologia, nesse caso, a fisiopatologia, o que acontece no organismo de uma pessoa obesa? Adoro estudar isso, né? Obesidade, amo. E por isso não é à toa que eu falei, que eu achei essa disciplina fascinante, porque falava de coisas que me enchiam os olhos, assim, de entusiasmo, quer dizer, né? Me enchiam de entusiasmo internamente, né? Encher os olhos de entusiasmo, acho que não pegou muito bem. Mas enfim, vocês entenderam, né? Eu ficava com vontade de estudar porque eu adorava estudar isso. Então, por exemplo, a gente tem que aprender aí e saber, né, numa disciplina como essa, sobre conceitos do tipo lipólise, lipogênese, termogênese, adipocitocinas, citocinas inflamatórias, inflamação e obesidade. Então isso aqui só é só uma prévia, né, para você entender o que se vê numa disciplina como essa. Tem a questão também da síndrome metabólica, que é meio que uma junção de alterações metabólicas, né? Então meio que às vezes é uma pessoa que já tem obesidade, que tem, sei lá, hipertensão, então tem várias alterações já, e aí chama-se de síndrome metabólica. E aí, gente, tem uma série de coisas aqui que eu não vou ficar entrando em detalhes, né? Eu só quero dar uma noção para vocês, mas por exemplo, a professora dessa disciplina, ela era muito boa, ela atuava, né, por exemplo, em um spa, ela trabalhava em uma clínica de cirurgia bariátrica, ou seja, ela era nutricionista dessa clínica onde tinham cirurgiões, enfim, tinham profissionais, e ela era nutricionista para poder dar todo o aparato para esses pacientes, até mesmo antes da cirurgia e obviamente depois da cirurgia, em relação ao aspecto nutricional da alimentação. E então ela trazia essas experiências dela para uma aula como essa, né, de uma matéria como essa. Quando ela falava sobre obesidade, ela acabava pegando ganchos e exemplos de casos de pacientes que ela já tinha atendido, acompanhado, e ela trazia experiências de que, olha, a teoria é essa e na prática realmente uma pessoa com obesidade acontece isso, a conduta nutricional realmente tem que ser assim. Por quê? Porque ela falava com propriedade de coisas que ela já tinha presenciado na prática com pacientes obesos e por aí vai. Inclusive, uma outra observação aqui não é para falar sobre o ensino EAD, ensino presencial. Mas, considerando que eu já recebi, inclusive, esse comentário nos meus vídeos aí que eu falei sobre o ensino EAD na nutrição, uma pessoa comentou falando que não gostou do EAD porque disse que sentiu falta dos professores relatarem a vivência deles. Então, puxando o gancho com o que eu tinha acabado de falar, tá aí algo rico, né, de você ter um ensino presencial. Porque em momentos como esse, que você está ali na sala de aula, o professor ele não vai só dar play e aí a aula vai passando no vídeo, né, como seria no curso à distância, ou semipresencial como chamam. O professor dá ali o conteúdo teórico e pronto, acabou. No caso de uma aula presencial, o professor dá aula, aí daqui a pouco quebra um pouco para uma conversa mais informal, aí daqui a pouco volta para a aula, e daqui a pouco fala um exemplo de vivência profissional
que vai agregar, como é o caso dessa professora, né? Ela falava sobre a cirurgia bariátrica, não só os aspectos teóricos, ela falava dos aspectos teóricos, a aula de fato, e aí aproveitava para dar exemplos de vivências profissionais, práticas dela, que só iriam enriquecer a gente de informações. Então, enfim, é só uma observação de algo que, enfim, pra mim era muito interessante, e acho que pra todo mundo, né, que tava ali ouvindo, isso tudo só faz enriquecer a gente, né? Porque a gente tá ali como estudante e já meio que começa a ter uma noção do como é que pode ser a gente no futuro atuando, entendeu? Então são coisinhas interessantes pra gente ali como estudante na ocasião. Teve um outro trabalho nessa mesma disciplina que foi sobre hipoglicemia e risco de mortes, ou seja, né, era um trabalho voltado sobre o diabetes, e aí a minha equipe falou sobre hipoglicemia e risco de morte, principalmente focando no diabetes tipo 1. Então, assim, foi um trabalho que também, relembrando, foi bem bacana, foi muito interessante, um trabalho que você aprende, e enfim, como eu falei já, uma disciplina muito incrível, fascinante, a professora era boa, os assuntos eram interessantes, e eu adorei ter tido essa disciplina. Era o tipo de disciplina que, por exemplo, apesar de às vezes ter uma disciplina ou outra que não tem uma afinidade muito grande com a área da nutrição, né? Enfim, algumas disciplinas que são obrigatórias ter, mas que não são específicas de nutrição. Outras que são um pouco mais, sei lá, complexas ou chatas, o que for. Essa, claro, não significa que ela era super fácil, não é isso. Também tem vários terminhos, várias questões de fisiologia que envolvem moléculas, substâncias, nomes. Então também tem esse outro aspecto que para algumas pessoas também pode não ser fácil, mas para mim que gostava, era fascinante. Então aí vai muito a depender da afinidade dos assuntos que você tem. No meu caso, como eu gosto de entender como é que acontece o funcionamento do corpo, para mim era interessante. Entendeu? Então, por isso tudo que eu falei aqui, só basicamente coisas boas a respeito dessa disciplina, porque tinha afinidade com aquilo que eu já tinha interesse em aprender. Agora eu quero saber de você aí, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, comente se você gostou, qualquer dúvida, pergunte. Se você por acaso já cursou essa disciplina, talvez com um nome diferente, mas que tinha a ver com esses assuntos que eu falei aí, diga a sua experiência, se você também gostou, se você gostava desses assuntos ou gosta, né? Compartilhe aqui a sua experiência, deixe as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações, principalmente, eu acredito, né, pessoas aí relacionadas ao curso de nutrição, estudantes, pessoas que estão fazendo vestibular e que já pensam em entrar no curso de nutrição, então compartilha. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Lembrando que eu tenho um curso online, tá? Aqui embaixo na descrição você tem acesso, vai lá se você quiser aprender mais junto comigo. Então fico por aqui e até o próximo vídeo.